Dali gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 26 da nossa série O Sermão da Montanha, Sermão do Monte. O último episódio dessa série, penúltimo. Se Deus quiser. Por quê? A ponta da mesa é tua. A gente vai fazer um próximo episódio lendo os comentários e respondendo os comentários que a gente teve durante a série. Então, essa daqui é uma das tuas últimas chances de participar desse episódio. Como a gente fala, a ponta da mesa de vocês. Então, já te inscreve, deixa teu comentário, teu like aqui, pra gente comentar, pra gente responder o teu comentário no fim da série, nem que seja vídeo ruim, vídeo péssimo, lembrei de um versículo. De graça. Mas comenta aí, não tem problema nenhum, a gente não tem problema com isso. Já as nossas redes sociais vão estar aqui embaixo também, tu pode seguir a gente lá, tem conteúdo exclusivo, tem bastidor, alguma coisa ou outra, então fica à vontade para seguir a gente lá. Já vai abrindo a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 7, hoje a gente começa a partir do versículo 13, enquanto abre a Bíblia, Zeca. Meu amigo Jadeco, buenas, sejam bem-vindos, vocês que estão com a gente aí pelo YouTube, vocês que possivelmente estão com a gente também pelo Spotify. Cara, é uma alegria a gente estar, quem sabe hoje não, porque talvez vai dividir em algumas partes esse episódio, mas pelo menos é o nosso, provavelmente, último dia de gravação sobre o Sermão da Montanha, fora o episódio especial aí, falando sobre comentários. E que jornada, cara. Que jornada importante e... Qual seria a palavra? Preciosa? Que jornada preciosa de aprendizado, de troca de ideia e principalmente de muita Bíblia, muito texto. Sim. Hoje, então, quem sabe o último dia de gravação, a gente tem pelo menos aí 3 assuntos importantes, 3 blocos importantes de ensino de Jesus e algumas curiosidades. A gente vai aprofundar em algumas coisas que a gente até já pincelou, né? Quando a gente falava de Tiago, a gente falava muito do Sermão da Montanha. Agora que a gente está no Sermão da Montanha, a gente está falando bastante de Tiago. Então a gente está nessa troca aí e quem sabe hoje a gente possa aprofundar algumas coisas. Sempre é bom lembrar que eu estou com a minha Bíblia King James, o Jader está com a Bíblia Nova Almeida atualizada. Eventualmente a gente vai pegar ali algum significado da palavra original no grego. E vocês são bem-vindos. A ponta da mesa sempre é e sempre será de vocês. Não importa a tua versão bíblica. Sejam bem-vindos. Esse é o Biblicamente Podcast. Bora lá então simplificar o pensamento bíblico. Vamos começar a leitura. Eu vou ler o texto todo e depois a gente vem detalhando aí. Excelente. Mateus 7, eu vou ler do 13 até o 29. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o entram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelha, mas, por dentro, são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore não produz bom fruto, é cortada e jogada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Por quê? Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E aí, o que você tem para falar desse bloco gigantesco aí que a gente leu? Cara, vamos seguir a divisão, até não sei se é a divisão que está na tua Bíblia, tá? Uhum. Mas dessa vez, o que normalmente a gente não faz, mas dessa vez vamos seguir a divisão dos blocos. Uhum. Então, vamos trabalhar primeiro, primeiro bloco, versos 13 e 14. Os dois únicos caminhos que Jesus apresenta. Vale, a gente sempre faz, então não vai ser hoje que é o último episódio que a gente vai mudar. Vale a pena a gente fazer uma recapitulação rápida. Jesus ele começa o Sermão da Montanha lá no capítulo 5, né? Sim. Se eu esqueci alguma coisa, tu me avisa, eu vou tentando passar o olho aqui e lembrando. Uhum. Lá no capítulo 5 é interessante que Jesus, ele vendo as multidões, ele se assenta, chama os discípulos para perto de si, abre a boca e começa a ensinar. E ele parte para as bem-aventuranças. E a gente fez todo esse caminho explicando o que é cada bem-aventurança, qual o significado de cada expressão. A gente pegou algumas palavras no original e parece que Jesus estava numa coisa muito ampla. Uhum. Vocês vão entender o porquê que eu quero fazer esse caminho. Passado isso, Jesus fala sobre perseguição, a questão de que nós devemos nos alegrar com as perseguições. Ele fala sobre o dever do cristão de ser sal da terra, luz do mundo. Ainda no capítulo 5, Jesus fala sobre o fato dele, sendo o Cristo, não veio abolir a lei de Moisés, mas ele veio cumpri-la e elevar o seu nível. A gente gastou bastante tempo falando sobre isso. E aí ele começa as aplicações, então falando sobre não matarás, não assassinarás, inclusive, né? Que alguém me disse outro dia que ia discutir com a gente sobre isso. Na minha Bíblia diz, não assassinarás. Disseram, né? Nosso amigaço disse, não, porque não é não matarás, é não assassinarás. Perfeito, é isso aí. Zeca, qual a diferença de matar e assassinar? Se a gente entender como não matarás, eu não posso matar nada, nem que seja por acidente. E o não assassinarás fala sobre uma morte premeditada. Sim. E a gente abordou isso, sei lá em qual episódio, dos nossos episódios, biblicamente, o Sermão da Montanha começa no 17. Hoje é o 26, né? Então, cara, faz o caminho aí. Se tu não tá desde o começo, faz o caminho com a gente. Jesus começa aquelas 6 aplicações, então, falando sobre ódio, falando sobre assassinato, adultério no coração, e ele vai fazendo aquele paralelo. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E ele vai fazendo essas coisas. Casamento, aliança, votos e juramentos, vingança, amor ao próximo, inclusive aos inimigos, o que muda bastante e talvez seja a principal grande novidade do Evangelho. Sim. Porque até então, todo e qualquer ensino sistemático religioso via o inimigo como alguém a ser morto, derrotado. Jesus vê o inimigo como alguém que a gente tem que amar. E a gente falou sobre isso, não vamos voltar agora, se tu quiser, vai na nossa playlist aí do YouTube. Capítulo 6. Como viver o reino de Deus. Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens. Isso vale a pena a gente já levantar agora, né? Boas obras. Jesus fala sobre boas obras. O que Jesus fala sobre boas obras, Jader? Sobre a intenção delas, né? Boas obras salvam? Não. Não salvam. A gente falou isso lá na nossa série de Tiago. Isso. Boas obras não têm a ver com salvação. Mas Deus espera que a gente faça boas obras? Faz. Com certeza ele espera que nós façamos boas obras. O texto que a gente leu lá em Tiago, e eu acho que a gente leu nesse dia aqui também, Efésios, se eu não estou enganado, que fomos criados em Cristo para as boas obras. Então, sim, Deus espera isso de nós. Falamos sobre a oração modelo, jejum, como investir os recursos, então não acumuleis os vossos tesouros na terra, onde a traça corrói. Todo esse caminho nós fizemos.
Os olhos são a janela da alma? Não. Com certeza não é Não. esse o significado. A gente falou sobre isso também. Ninguém pode servir aos dois senhores, ou a Deus ou a Mamon, e o descanso na providência. Aí vem todo aquele trecho que a gente leu sobre as aves do céu, os lírios do campo, e Jesus dizendo que a gente não precisa se preocupar com essas coisas. Por quê? O nosso Pai Celestial sabe de tudo que nós precisamos e cuida de nós. Percebe que parece que o caminho do Sermão da Montanha ele está sempre estreitando. Parece que as coisas vão, as fronteiras elas estão estreitando, vai afunilando. Jesus começa falando com a multidão e é um ensino, cara, é muito aberto, bem-aventurados, os que choram, os perseguidos, os oprimidos, cara, parece que está abrindo o leque para todo mundo. Só que a partir de lá, a coisa vem estreitando, estreitando e estreitando. E agora, a gente está chegando na parte final do Sermão da Montanha, e aí fica muito mais evidente que realmente Jesus está afunilando a sua mensagem. Como que a gente tem evidências disso? Quando a gente olha para os discípulos, fica muito fácil. Então a gente vê que Jesus ele tem um grande grupo de discípulos, de 70, mas desses 70, só 12 estão efetivamente com ele próximos e ele ministra um ensino diferente. Uhum. Só que desses 12 são só 3, às vezes 4 Ele chama para orar. que chama para orar, que estão bem mais perto. Então existe um afunilamento do ensino de Jesus. A própria multiplicação dos pães, se eu não estou ruim de memória, acho que em João 6, tinha muitas multidões que falam, né, que buscavam ele novamente porque queriam que ele operasse, né, fizesse mais um sinal. Então, o ministério de Jesus tem muito disso, desse afunilamento. No capítulo 7, a gente entra, parece que em pontos muito mais sensíveis, e parece que é o estreitar do funil. Então a gente começa falando sobre o não julgueis, texto favorito de muita gente, e a gente trocou essa ideia também, não é sobre não pode julgar o coitadinho que traiu a esposa. Deve julgar, deve discernir, deve ser criterioso, porque a palavra aqui é essa, usem critério. A gente não pode condenar, a gente não pode dizer que alguém vai para o inferno, ou mandar o cara para o inferno. E desde que a gente não tenha uma trave, entre aspas, né, no nosso olho, uma coluna. Aí é o afunilamento da coisa. Sim. Então, eu vou ser criterioso, porém, antes de querer tirar o cisco do olho do irmão, eu tiro a trave do meu. Isso. Eu tiro a viga de sustentação de uma casa inteira do meu olho, é a figura de linguagem que Jesus usa. Jesus retoma a oração quando ele fala sobre pedir e dar-se-vos-á. E ele encerra o trecho que a gente acabou, a última parte lá do nosso podcast, falando sobre a regra de ouro. E ele diz, verso 12, capítulo 7, verso 12 de Mateus. Portanto, tudo quanto vocês querem que as pessoas façam a vocês, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. A gente terminou dizendo que Jesus ele é o primeiro sábio da história a usar esse ditado popular de uma forma positiva e ativa. Então, até esse momento, o ditado era: aquilo que vocês não querem que as pessoas façam para vocês, não façam vocês para ela. É um ditado negativo e passivo. Jesus transforma isso. E nessa transformação, ele torna ativo, ou seja, o que eu quero que me façam, eu vou fazer primeiro. Sim. É o lance do primeiro passo. E ele vai dizer o seguinte: pois esta é a lei e os profetas. Então, ele está dizendo que tudo o que está escrito na lei e nos profetas está nisso aqui. A gente dá o primeiro passo, a gente fazer as coisas em direção ao próximo. Quando Jesus é perguntado, não lembro a referência, mas está na Bíblia, qual é o maior mandamento da lei, ele vai falar sobre 2 mandamentos. Ele resume toda a lei em 2, que é, primeiro, amar Deus, segundo, amar o próximo. Semelhante a isso, né? Semelhante ao primeiro é amar o próximo. E isso é o que ele está ensinando aqui. Tratar a pessoa como eu quero ser tratado é também amar o próximo. Porque, cara, eu não vou querer ser tratado com desprezo. Tu não quer ser tratado com desprezo. Sim.
Logo, isso me leva a tratar as pessoas com amor. Isso me leva a amar o próximo da mesma forma que eu me amo. Então, isso também está muito conectado. Agora, a gente chega nos textos de hoje. Fiz toda essa volta, e é o resumo que a gente sempre faz, né? Sim. Para dizer que estamos entrando na reta final do Sermão da Montanha, e agora, se tínhamos alguma dúvida da seriedade e da responsabilidade que aqueles que trilham esse caminho têm, a partir do verso 13, essa dúvida ela é extirpada, ela é completamente liquidada. Por quê? Porque Jesus ele vai falar abertamente. E esse falar abertamente dele nos leva a questionar muitas coisas que são ditas hoje. Nos leva a questionar muitos ensinos. Sim. Cara, até mesmo dentro das igrejas. Muito ensino estranho dentro da igreja que não estão de acordo com esse texto. Primeiro bloco, então, que a gente vai ler nesse episódio de hoje. Mateus 7, 13 e 14. Curiosidade. Cara, esse foi o primeiro texto que eu decorei na vida, velho. Tanto texto fácil, Pois eu quis decorar isso aqui, né? Exato. Sou um animal mesmo, mas, cara, é interessante. Vamos lá. Diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil é o caminho que conduzem à vida, apenas uns poucos entram ou encontram esse caminho. Primeira coisa que tem que ficar clara é que Jesus ele está repetindo a forma de ensino do Velho Testamento. Então, tu pode usar a expressão dualista, se tu quiser. Não sei se é a mais correta, mas Jesus ele está usando a forma de ensino do Velho Testamento. Lembra que Moisés, eu acho que a gente já leu esse texto, em algum momento desses 50 e poucos episódios que a gente já gravou aí no podcast, mas em algum momento a gente leu o texto de Moisés. Moisés ele chega diante do povo e o que ele diz? Eis que ponho diante de vocês vida ou morte, bênção ou maldição. Acho que é na série da Bíblia. A importância das escrituras, né? Pode ser. Moisés fazia esse tipo de ensino. Quando a gente olha para o livro dos Salmos, por exemplo, a gente sempre vai encontrar também sempre esses contrastes entre somente duas coisas. Não existe um contraste de 1 milhão de coisas. Não. Sim. É duas coisas. É o fiel e o infiel. O justo em contraste com o injusto. Sei lá, Deus em contraste com o diabo. Luz e as trevas. Luz e trevas, perfeito. No livro de Provérbios a gente vai ter muito disso. Sabedoria e insensatez. O sábio e o insensato. O cara que é prudente e o cara que é nécio, que é... Entende? Jesus ele usa esse mesmo método de ensino a partir de agora. Até então ele está falando de muitas coisas, sim, parece que está tudo muito solto, só que agora é a reta final. Sim. E nessa reta final ele vai estreitar. O que é interessante a gente perceber? Só existem dois caminhos. A gente fala um monte de bem-aventurança, sal da terra, luz do mundo, um monte de coisa, mas no final Jesus chegou e traçou. Sim. É dois caminhos. É binário, né? Ou é um, ou exatamente. É outro. Ou é um, ou é outro, né? E é legal a gente entender que cada caminho tem uma característica, né? Ele vai falar, entrem pela porta estreita. Então, o ponto final, né, o ponto de chegada, o alvo de todo o Sermão do Monte é o que Jesus chama de porta estreita. Ele vai dizer, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Então, ele já falou de outra porta. Tem uma porta larga, é espaçosa. O caminho espaçoso. O caminho espaçoso. Que é o oposto, né, que você falou. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Então ele voltou para a porta estreita e falou, é estreito, é apertado. A tua acho que diz é difícil, alguma coisa assim? 14. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. O caminho. Então, a gente tem
essa dualidade, né? Ele não Uhum. falou que, ele não disse, não, pelo menos aqui ele não disse que era fácil, mas disse que muitos entram por ela. Uhum. Então, se são duas ideias opostas, o que é difícil na porta estreita, na porta larga é fácil. Uhum. Então, isso já é um sino que a gente acaba vendo muito comum. Pode ser em coach, com coach, pode ser dentro de igreja, em vários lugares, que a gente aquela busca desenfreada por uma vida fácil, Uhum. sabe? E o caminho que o evangélico, o Sermão da Montanha nos fala é que não é fácil. Uhum. Todo o ministério de Jesus, ele começou assim o Sermão da Montanha, né? Vocês vão ser perseguidos Uhum. e bem-aventurados. Uhum. Vocês vão ser perseguidos porque os profetas antes de vocês foram sendo perseguidos, né? Então a gente tem um caminho fácil que muitos vão, Uhum. que conduz à perdição. Uhum. E a gente tem um caminho difícil, árduo, né? Mas que tem um alvo que é a porta estreita, que é a conclusão do sermão, né? O que você tem para dizer pra gente? Algumas Bíblias, até quando eu decorei esse texto, cara, Hum. esse eu devia ter 10 ou 11 anos de idade. Faz tempo. E tá até aqui na nota de rodapé. A King James opta por difícil o caminho, mas Uhum, na verdade a contraposição uhum. de espaçoso não é difícil. A É contraposição apertado. de difícil é apertado. Na Uhum. época lá que eu decorei, eu falava que estreito é o caminho, Isso. apertado é o caminho. Esse é o exemplo que Jesus dá. Então, o que que é, usando o que tu falou, o que que é mais fácil? Andar por um caminho largo, espaçoso, coisa linda, uma avenida ou um corredorzinho estreito que talvez tu vai ter que passar de ladinho, dar uma encolhida na barriga. É óbvio que a avenida é muito mais fácil. Sim. O que que é mais fácil ou vamos manter a palavra fácil. O que que é mais fácil de tu transpassar? Uma porta larga, 5 metros de altura, 3 de largura, ou uma porta estreita, baixinha, apertadinha. Uhum, Cara, o que Jesus está propondo é isso, e isso é o que tem que ficar claro para nós aqui, nesse ponto que a gente já chegou, uhum. do Sermão da Montanha, nesse ponto que a gente já chegou no podcast. Não existem muitos caminhos, existem dois. Sim, Zeca, mas existem muitas religiões, e todas as religiões só existem dois caminhos. sim. Então, não é, e aqui é o que a gente quer deixar claro para vocês, e é o que tem que ficar claro para nós. E é um erro comum, eu não sei se mundial, mas brasileiro certamente é, dizer que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Uhum, Isso está errado. Por quê? Porque só tem um caminho que leva a Deus. Se Deus é vida, a gente já viu isso em Cristologia, Deus uhum. é a luz é a vida. Existe só um caminho que leva à vida. Qual é? É o caminho apertado e a porta estreita. Uhum. Não tem outro jeito. Então aqui é a primeira coisa que tem que ficar clara para nós. O que tu lembrou aí? O que tu já tá Não, não, catando? tô indo pros textos. Tá. O que mais que a gente tem que lembrar, Jada? A gente ouviu uma vez uma bobagem. Eu lembro que em 6 segundos e meio a gente refutou Hum. de um cara crente que falou: eu não vejo isso na Bíblia, mas eu acredito que a maioria das pessoas vão ser salvas. Lembra disso? Péssimo. Lembra? Péssimo. Sim. E aí tu levantou a bola e eu cortei. Péssimo. É. Tu É falou, verdade. a linguagem bíblica é bem diferente. Eu É o lembrei oposto. justamente desse texto. Eu falei: o É. caminho é estreito. É. Cara, e a gente não tá aqui falando essas coisas para dificultar, né? A Não, gente não tá querendo pôr empecilhos na caminhada de fé de sim, ninguém. Não. O que a gente está tentando fazer é trazer clareza à luz da Escritura, à alertar, luz né? do texto, fazer o alerta à luz da Escritura. Não é o Zeca, não é o Jader, não é o pastor da tua igreja, não é o João das Couve da feira da esquina. Não. Quem está falando isso aqui é Jesus, é o Uhum, Filho de Deus. E o que, que ele está falando? Entrai, imperativo, pela porta estreita. Cara, ele está dando a dica, ele está dizendo qual é o caminho para entrar. Entrai pela porta estreita. Mas como que eu vou saber
qual é o caminho, como que eu vou saber hoje qual é o caminho se eu já não estou no tempo de Jesus e hoje tem muitas opções, muitas possibilidades. O Jader vai nos ajudar. Existe Sim. um texto que vai nos ajudar a entender isso. Isaías 30, eu vou ler três blocos. Do 1 ao 6, Isaías 30, do 1 ao 6, do 9 ao 11, e depois só o versículo 21. 1 ao 6, 9 ao 11 e versículo 21. 1 ao 6 diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentar pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscam refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo da sombra do Egito resultará em humilhação, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram em Anes. Mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de vexame. 6. Sentença contra a besta do sul. Atravessando a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora, os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento e transportam seus tesouros sob as córcovas de camelos. Levam as suas riquezas e seus tesouros a um povo que não lhe será de proveito algum. Pode ler o 7 também, vai nos ajudar. Pois, quanto ao Egito, o seu exílio é vão e inútil, por isso eu chamo besta que nada faz. Muito boa essa expressão. Versículo 9 ao 11, vamos O ler? seu exílio, não, né? O seu auxílio. Auxílio, perdão, O seu auxílio. auxílio do Egito. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Isaías ele está proferindo oráculos ao povo de Israel, obviamente. Israel, Judá, Reino do Norte, Reino do Sul. Por quê? A besta do sul. O que que o povo estava fazendo? No texto fica evidente. O povo deixou de buscar a ajuda de Deus e passou a buscar a ajuda do Egito. Para os seus problemas de alimentação, para os seus problemas de guerra, para os seus problemas todos. Então, esquece Deus e vamos para o Egito. Que era um comportamento recorrente na história de Israel. Um comportamento recorrente na história de Israel. Perfeito. O que Deus diz sobre essa atitude? Verso 3. O socorro do faraó vai se tornar em humilhação, e o abrigo à sombra do Egito será vergonha e ultraje a vocês. Verso 5. Todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil e que não traz ajuda nem qualquer vantagem. Antes, apenas desmoralização e opróbrio. Isso é muito familiar para o nosso tempo. Quantas pessoas tu conhece, quantas pessoas eu conheço, que se dizendo crentes, deixam de buscar o auxílio de Deus e começam a buscar o auxílio em qualquer coisa. Sim, bastante. Bastante. Outro dia, alguém me disse, não é um cara crente professo? Cara, já foi. Já foi, já se batizou, se ralou, vai levar agora. De graça! Já foi crente, já batizou, já membro de igreja, hoje não tá mais, mas enfim. E o cara veio perguntar se eu acreditava em signo. E, cara, não. Não, porque eu acredito muito, porque muita coisa que fala lá nos signos dá certo. Cara, não. Por que eu vou buscar a ajuda do Egito se eu tenho o Senhor? Então, essa é a crítica que Deus está fazendo ao seu povo. Vocês deveriam estar buscando a minha ajuda, mas estão indo ao Egito. E qual a relação com o Sermão do Monte? A gente vai chegar lá. Mas eu já enxergo uma aqui que Ótimo. não é nesse texto. A providência divina. Sim. Por que vocês vão confiar se eu disse que eu ia sustentar vocês aí? Eles sabem, esse povo nessa época aqui, até hoje eles sabem, os judeus, das promessas de Deus. Ele deu lá para Moisés, lá para Abraão, quando tirou Abraão da terra e para mostrar a terra onde ele ia habitar, né? Então,
é a providência divina que eles não confiavam. Uhum. É necessidade básica. Uhum. E eles já não tinham confiança. Mas eu sei que vai ter mais coisa Sim. em comum com o Sermão do Monte. Vai lá, segue então 9, do Ao 9 ao 11. 11. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis e profetizem ilusões. É. Desviem-se do caminho e afastem-se da vereda. Não falem mais a respeito do Santo de Israel. Não é familiar também ao que acontece hoje? É, Então, esse povo é rebelde. Cara, a gente nunca viveu num tempo onde as pessoas estão tão rebeldes com o evangelho quanto o nosso tempo. sim. As pessoas não querem mais o evangelho, as pessoas não querem, e a gente não está falando do ímpio, a gente está falando do crente, Sim. porque a advertência aqui é ao povo de Israel. Então, a gente não pode comparar o povo de Israel com o descrente. Não, Sim. o povo de Israel é comparado com o crente e Sim. vice-versa. Como tem gente que se diz crente, se diz cristã, que diz que ama a Deus e vive de forma rebelde. Não querem ouvir a lei do Senhor. Não quer ouvir o que é certo. E o texto diz, 9. Filhos desleais que se recusam a ouvir as leis e os conselhos de Deus e ordenam aos videntes. Aqui vale uma explicação. Boa. Vidente aqui não é o vidente de hoje, o cara que lê mão, que joga tarô e lê carta. Não. No Velho Testamento, a palavra vidente ela é intercambiável com profeta. Sim. Então é o cara que Samuel era chamado de vidente. Uhum. E Samuel sempre foi um profeta do Senhor. Então vidente aqui não tem a ver com o vidente de hoje em dia. Eles dizem aos videntes, não tenham visões, e aos profetas, não mais nos revelem a justiça, nem o que é certo a fazer. Olha isso, cara. Digam-nos apenas o que for agradável aos ouvidos. Profetizem ilusões. Que tipo de igreja está cheia hoje? Não é o desses caras que dizem só o que é agradável aos ouvidos? Sim. Não é do sem vergonha, o Salé, que está lotada. Não é o da guria do iPhone. Não é esse tipo de igreja. Uhum. Ah, tu está condenando. Não, eu não estou condenando. Eu estou usando de critério. Qual é o critério? Cara, se alguém não abre a Bíblia para expor o que está escrito e fica só de visão em visão, de revelamento em revelamento, de profetada em profetada, esse cara está errado. Sim. O que ele tem que fazer? Abre a Bíblia, lê a Bíblia e explica o que está escrito na Bíblia. Ah, mas isso é frio. Não, isso não é frio. Isso é o que Paulo fazia. Sim. Isso é o que Estevão fez antes de morrer. Isso é o que os mártires da igreja faziam. Isso foi o que Pedro fez depois do derramar do Espírito em Atos 2. Óbvio que ele não abriu a Bíblia, porque ele não tinha, mas na cabeça dele, ele faz uma exposição bíblica. E a gente já fez essas leituras. Profetizem ilusões. Verso 11. Afastai-vos do caminho. Ó a conexão com o Sermão da Montanha. O que Jesus diz? Existe um caminho estreito e um caminho espaçoso. O caminho estreito leva a uma porta apertada. O caminho espaçoso leva a uma porta larga. Esse povo aqui, já muito tempo antes, já estava dizendo: afastem-se do caminho. De qual caminho tu acha que eles estão falando? Do fácil ou do difícil? É óbvio que é do difícil. Afastem-se do caminho. Afastem-se das veredas verdadeiras. Façam desaparecer da nossa presença o Santo de Israel. Tirem Deus da nossa frente. É o que eles diziam. Sim. Esse era o sentimento do povo de Israel, do povo de Judá. E por isso Deus está dando essa palavra, e por isso Deus está protestando, ele está declarando esses oráculos contra o povo de Israel. Tem mais um verso, né? Sim. João, capítulo 10. Não, aqui em Isaías ainda tem o 21, né? Tem o 21, tá certo. Leia pra gente. Leio. Depois de tudo isso, tá? De tudo isso que a gente falou. Ainda vai ter um monte de coisa cabulosa, se tu quiser ler. É uma boa leitura, se tu usar a exegese e a hermenêutica certa, é uma boa leitura. Verso 18. Contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e de mostrar a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é um Deus de justiça. Como são felizes, ó bem-aventurança,
Como são felizes todos os que depositam nele a sua confiança e a sua esperança. Providência divina. Ó povo de Sião, que habitais em Jerusalém, certamente tu não tornarás a chorar. A voz do teu clamor ele fará sentir a sua graça. Assim que ele ouvir a tua súplica, te responderá. Oração. Quando a gente ora, Deus responde. Sim. Ainda que o Eterno te ofereça o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não tornará a esconder-se. Sim, os teus olhos verão aquele que te instrui. E olha o verso 21. Os teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, segui-o já. Cara, Isaías está profetizando um tempo em que Deus mostraria compaixão de novo ao povo de Israel. E nesse trechinho do 18 ao 21 a gente pega vários pontos que a gente falou lá, né? Uhum. Então, bem-aventurança, providência divina, que mais Caminho. que o caminho, tu pontuou mais algum aí? É a providência divina e o caminho. É isso aí? É. Como a gente consegue conectar essas coisas? E é interessante que ele vai dizer, vai chegar o tempo em que vocês verão aquele que instrui vocês, que é o Cristo, e vocês ouvirão uma voz atrás de vocês dizendo, este é o caminho. Que voz é essa? Essa é a pergunta de ouro. Uhum. Essa é a voz do Espírito. Então Isaías já está profetizando a época em que o Espírito ministraria a nós e nos levaria ao caminho. E aí a gente vai para o texto glorioso, que deixa claro uma coisa. Então aqui a gente já falou sobre o caminho. Uhum. Existem dois, né? Outro ponto. Falso profeta. Eles ansiando pelos falsos profetas. Profetizem ilusões. Sim, vai estar e lá lá na no frente. Sermão do Monte, logo ali na frente vai ter. Em seguida a gente E levanta essa bola de esse texto volta. que a gente vai ler aqui em João 10, sobre o que ele está falando? Falso profeta. O falso profeta. A Bíblia é só uma, gente. Então, a gente já falou sobre, são só dois caminhos, não Sim. tem 1 milhão de caminhos, tem dois. Uhum. Um é largo, espaçoso, com uma porta larga no final. Muitos vão por esse caminho, é Jesus que diz, não sou eu nem Jader. Esse caminho leva à perdição. O outro caminho, o caminho é apertado, a porta é estreita, mas o resultado é a vida. Então a gente já falou sobre os caminhos, a gente já viu em Isaías que o Espírito vai nos dizer qual é o caminho. Essa foi a primeira pergunta que a gente lançou hoje. Como saber qual é o caminho? Cara, o Espírito vai te iluminar. Se tu tá trilhando o sermão da montanha, se tu tá subindo esse monte com a gente, o Espírito de Deus vai te clarear a ideia e vai te dizer, cara, esse é o caminho. Uhum. Porque é isso que Deus faz e essa é a obra do Espírito Santo. É revelar essas coisas para nós, é nos convencer, né? Trazer esse convencimento. E o Espírito Santo não convence a gente de coisa errada, gente. Ele Sim. convence a gente do caminho. Ele aponta para Cristo. Sim. Agora, a gente vai se atentar a um outro detalhe. Jesus ele fala sobre dois caminhos, mas ele fala também sobre duas portas. E o texto de João que o Jader vai ler, ele deixa muito claro e muito evidente que porta é essa porta estreita que ele diz que a gente tem que entrar. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu acabei lendo do 7 ao 10, mas não tem problema. A porta, o alvo, o final do caminho é Jesus. É ele mesmo. Exato. Ele fala para os discípulos, né? Eu vou preparar morada para vocês e volto, né? Em outros textos ele vai falar também. Então, Jesus falou, eu sou. Agora ele vai falar no 14, né? Também. Já lê para nós. João 14, 6. Esse aqui nem preciso. Esse aqui eu acho que foi o segundo que eu decorei. Tu falou do primeiro? O meu primeiro foi João 13,16. Tu é crente mesmo. Eu sou o caminho. Jesus respondeu, né? Não, vamos fazer a leitura. Boa, Zé. 14,5.
Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Toma. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu sou o caminho, Uhum. um singular. Ele já fez, deixou bem claro. Ninguém, Uhum. ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uhum. Qualquer outro caminho, qualquer outro estilo de vida, qualquer outra escolha que eu fizer, que não for Jesus, não está me levando a Deus. Uhum. Não está levando a vida eterna, não está levando a salvação. Entendeu? Eu acho que esse foi a conclusão que Jesus chegou. Gente, tem muitas coisas a serem ajustadas, eu estou subindo o nível da lei e tal, e no final vai ter dois caminhos, o estreito e o largo. E aí, o que você tem para dizer? Cara, eu tenho a dizer o seguinte, e hoje eu talvez esteja sendo muito, muito frasezinha de efeito, Hum, mas é porque o assunto precisa dessas ênfases, são ênfases necessárias. Jesus, ele é então quem está instruindo, segundo lá o texto de Isaías, ele é quem está instruindo, ele está dando essa instrução. O Espírito Santo é a voz que vai falar para nós, este é o caminho, sigam ele. Jesus diz que ele é a porta, ele mesmo é a própria porta, e ele também diz que ele é o caminho, o único caminho. Porque todas essas ênfases são necessárias. Por que coisa linda, coisa querida? A gente vive num glorioso país chamado Brasil, e é um dos países que tem o sincretismo religioso mais forte do mundo. O que significa isso? Que existem muitas religiões e que o brasileiro mistura todas elas e vive uma espiritualidade que é tipicamente brasileira. É por isso que tu vê as coisas se misturando, tu vê católico e umbandista fazendo coisas juntos, é por isso que tu vê pastor e umbandista fazendo coisas juntos, é por isso, é por esse sincretismo, é por isso que tu vê espíritas, kardecistas dizendo que se consideram cristãos. Me perguntaram outro dia. uhum, Me perguntaram não, tentaram fazer uma provocação. hum, A gente estava falando sobre alguma coisa que eu já nem lembro o que é, e eu disse, não, mas tu é cristão e tu sabe o que é ser cristão ou não. E a pessoa disse, ah, mas eu sou espírita, e agora? E eu me considero cristão, mas eu acredito também na Umbanda. Só que essa pessoa, por formação, por criação religiosa, ela é católica. uhum, Então ela sabe disso, porque não foi uma criação qualquer. É o cara que fez todo o caminho dentro do catolicismo, todo o catecismo, ele uhum, participou de tudo aquilo. E ele sabe disso que a gente está falando. E aí, essa pessoa disse, ah, não, mas o bandista ele também é cristão porque ele acredita em Deus. E eu disse, não é assim, tu sabe disso. uhum, Ah, Zeca, tu tá falando mal. Cara, eu não tô falando mal de ninguém. Tu quer crer, creia no que tu quiser crer. sim. Vamos pontuar. Tiago diz, tu crê em Deus? Quer que Deus existe? Os demônios também creem e estremecem. Uhum, Ser cristão não é meramente crer em Deus. A pergunta de ouro, talvez, a pergunta chave para a gente entender e para a gente desmistificar essas coisas hoje seja isso. Que caminho é esse? Jesus está falando de religião? Não, não está. Porque quando a gente entende cristianismo como religião, cara, tem muito cristão que vive de qualquer jeito. uhum, Tem muito cristão que não tem nada a ver com Cristo. uhum, Ser cristão, na essência, na acepção da palavra, é ser um pequeno Cristo, né? É o que a tradução vai dizer. A primeira vez que os cristãos são chamados de cristãos é lá em Atos, na igreja de Antioquia. E por que as pessoas chamaram, são cristãos? Porque as pessoas de fora olharam para a igreja e perceberam no comportamento da igreja uma vida semelhante à vida de Jesus, que na cabeça da igreja era o Cristo. Ainda que essas pessoas não crescem ou não fizessem
nem ideia do que é o Cristo ou o Messias, porque eram gentios. Uhum. Então, gentios olham para a igreja e dizem, cara, eles vivem da mesma forma que aquele cara lá de Nazaré, que foi crucificado em Jerusalém, vivia. Então, eles são chamados pela primeira vez de cristãos, Atos 17, se a minha memória não está me traindo muito. Se a gente estiver falando de cristianismo enquanto religião, cara, tem muito cristão que não tem nada a ver com Cristo. Sim. O caminho que Jesus está oferecendo é ele próprio. É ser de fato como ele foi e como ele é. Uhum. O caminho que Jesus está oferecendo não é religião, é vida. O Sermão da Montanha, tudo que a gente já viu, não é sobre religião, é sobre vida. Então, qual é a nossa religião? Cara, por definição, a gente é protestante, evangélico e tem mais 1 milhão de termos que a gente poderia usar, mas vamos deixar assim por enquanto. Mas, por Bíblia, a gente tem que ser como Cristo foi. A Sim. gente tem que não é apenas crer em Deus, e eu não estou dizendo que crer em Deus é algo pequeno, não é esse o ponto. O ponto é, cristianismo é ouvir e obedecer. A gente vai chegar nisso depois, Sim. mas me ajuda. Cristianismo é ouvir, obedecer e viver como Cristo viveu. Sim. Isso é cristianismo. Isso é andar pelo caminho estreito e isso é entrar pela porta estreita, pela porta apertada. Isso é o que Jesus está falando. Qualquer coisa fora disso pode ser considerado religião, mas não é cristianismo. Uhum. Qualquer coisa fora disso é caminho largo, é porta espaçosa, ou caminho espaçoso, porta larga. Uhum. Por que eu estou insistindo nisso, gente? Porque hoje existe um relativismo de tudo é relativo, verdade não é absoluta, nenhuma religião é a correta, tudo que a religião leva para Deus. Olha a bagunça da cabeça das pessoas. Uhum. Um exemplo, tá? Nasceu dentro da igreja, se desviou na adolescência, cresceu revoltada com o pai, entrou para o espiritismo kardecista, do espiritismo kardecista foi para o reiki, do reiki começou a fazer PNL, constelação familiar, e dentro da PNL, constelação familiar, sendo kardecista, encaminha pessoas para um centro de Umbanda como se fosse um centro médico espiritual. Olha a zoeira. Megazord. E eu tô falando de uma pessoa real, eu não tô chutando, eu tô falando de alguém real, com quem eu conversei alguns dias atrás. Cara, como que isso é possível? Relativismo. Tudo é relativo, tudo leva a Deus, são só formas diferentes. Não. Jesus diz que existem 2 caminhos. Um é ele próprio. Sim. Qualquer coisa, qualquer caminho, qualquer porta que não seja o próprio Cristo é o caminho espaçoso e a porta larga. E qualquer caminho e qualquer porta que não seja o Cristo vai levar somente a uma coisa, e essa coisa não é Deus. Por quê? Porque Jesus disse, eu sou o único caminho que leva ao Pai. Uhum. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se não for o Cristo, o caminho e a porta pelo qual a gente anda, pelo qual a gente vive, qualquer outro caminho e qualquer outra porta vai nos levar, e o texto diz, o caminho que leva A perdição. à perdição. É Fui isso. longe? Não, mas é isso. A gente destrinchou o texto, mas no final a conclusão é essa. Ou é ou não é. Ou é dentro ou é fora. Cai pra dentro ou cai pra fora, Exato. né? Boa e velho. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!